Usa o celular de modo exagerado? Já parou para pensar sobre isso? Pois a gente vai conversar hoje sobre esse assunto. Se você usa o celular de modo exagerado. Pois bem, aqui no Encontro com a Anju a gente vai estar conversando sobre o uso exagerado do celular e se em algum momento ele se apresenta como uma possibilidade de ser uma atividade, uma ação, um hábito que tem se transformado em uma dependência, tá? Oi, gente, bem-vindos, bem-vindo Karen, Isabela, olha aí, Sâmia. Então, bem, olha, Ana, bem-vindos, bem-vindas. A gente vai conversar então sobre, o uso exagerado do celular. Quanto que muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas somente em relação ao tempo, mas esquece que quando se transforma numa Gente, numa dependência, não é somente o tempo que você passa, mas que tipo de atividade você faz diante do seu aparelho. No encontro aqui com a Ju, a gente vai estar focando especificamente exemplos, realidades, que talvez vocês vivenciam, outras pessoas que vocês conhecem já passaram, e com muitas vezes, ou eu acompanho como supervisora clínica, ou acompanho como psicóloga, e a gente vai estar conversando sobre esse assunto aqui. Oi, Souza, Amanda, não é? Seja bem-vindo. Então, algumas pessoas estão chegando, mas vamos então conversar e continuar, porque eu vou pontuar também ao final do nosso encontro 7 sinais de alerta que identificam que talvez você já esteja numa relação de dependência com o seu celular. Só que isso eu só vou dizer no final. Então, bora lá. O que é que a gente vai perceber então? Quando é que de repente, vamos pensar na sua vida, as pessoas que estão entrando aqui, supostamente, são pessoas adultas. Quando é que o aparelho, o uso do celular se torna algo tão frequente e tão importante nas nossas vidas? É claro que é fundamental. Hoje, praticamente ninguém fica desconectado, não é? Até mesmo porque faz parte das nossas relações de trabalho, das nossas relações de desenvolvimento de projetos, faz parte daquilo que é muitas vezes até um autocuidado. Oi, Marcos, querido, não é? Então eu lembro o quê? A partir do momento em que o celular é uma ferramenta que eu posso utilizar como aliado ao meu desenvolvimento, ao meu autocuidado, em que eu tenho ali a tecnologia que pode me ensinar, em que, Juliana, é quando eu ando, eu estou dirigindo, eu estou no ônibus, eu estou de moto, de bicicleta, eu estou fazendo uma viagem, não é? É o meu celular e a conexão, com os meus aplicativos que me guiam muitas vezes a voltar para o hotel, a voltar para casa, porque o lugar é muito novo. Oi, Ivana, Isa, Brian, né? Olha, psicólogos, ex-estudantes que hoje são psicólogos, parceiros, olha que legal, né? Então, parar para questionar sobre o uso do celular. Oi, Alisson, dia querido, né? É fundamental para que a gente perceba uma trajetória aí que a gente constrói nos nossos hábitos. Quando que eu posso pegar um Google Maps da vida e pode ser fundamental para eu me localizar em um lugar que eu não conheça, em um bairro, em uma cidade, até mesmo para comprar alguma coisa. Eu estou precisando comprar, computador novo, estou precisando comprar o celular. Onde é que eu vou olhar? A gente pesquisa na internet. Então é um universo de possibilidades, de informações que estão ali acessíveis à nossa vida. E aí, quem aqui quer simplesmente abrir mão porque tem medo do uso e do desuso? Pelo contrário. Essa fala é justamente para que vocês, principalmente psicólogos, universitários de psicologia, pessoas que vão estar acompanhando pessoas que às vezes sofrem algum tipo de dependência devido ao uso do celular, é que vocês vão operacionalizar várias mediações, várias medidas para tratar essa relação com o uso que muitas vezes gera uma sensação de adoecimento. Então vamos lá. Eu tenho um aplicativo que orienta, eu tenho um celular que informa, eu tenho um celular que muitas vezes faz companhia. Pois bem, trago até um caso para vocês. Durante um tempo atrás, há uns anos atrás, eu tinha uma cliente que ela tinha em torno de 77 anos de idade, estudo de caso real. Nessa situação, ela sempre dizia: Juliana, meus filhos estão trabalhando, meus netos estão nas escolas, eu não saio muito com os meus amigos, e aí eu jogo na internet, E independente, oi Thaís, independente, Dix, Maria, Gabriela, olha lá, bem-vindos. Então, quando eu olho para essa pessoa, que traz uma história de vida e que na sua velhice tem uma relação com o jogo para aliviar a sua solidão, a gente tem que ficar muito atento a inúmeras outras demandas que começam a se abrir.
Uma coisa é a gente olhar a utilidade, o sentido mais positivo de que é ter um celular nas suas mãos. É como se a gente pudesse. Oi, Raíssa. É como se a gente pudesse fazer várias coisas ao mesmo tempo e realmente a gente pode. Operacionalizar trabalhos, marcar encontros, sociabilizar e expressar sentimentos, ideias e criatividades. Só que a gente começa a perceber que quando tudo isso está sendo construído e muitas vezes começa a fazer parte de como se fosse um fechamento daquilo que está em aberto, o que significa isso? Bom, a gestalterapia utiliza um conceito que se chama buracos, né? Algumas outras terapias, ou então, vamos falar de abordagens, vão utilizar conceitos como o vazio, não é? O resto, aquele coração que muitas vezes precisa ser preenchido, não é? A crise da identidade. Tem vários modos de você abordar essa discussão. Quando eu falo de vazio, quando eu falo justamente dessa ausência, o que é que você coloca, né, nesses buracos, nesses vazios? Como é que você tem preenchido? Quando você está com fome, o que é que você de que tipo de alimento você se alimenta? E uma coisa é uma realidade, inclusive, muito dura, muito crua, né? Oh, Mônica, que linda! Ai, amei, amei, amei. Obrigada, viu? Parceiraça. Muito obrigada pelas palavras. Não, Juliana, quanto orgulho de ver você crescer tanto. Parabéns pela jornada. Obrigada, viu? Que bom, Mônica. E aí, olha, Mônica, esse dado que eu vou trazer é até um tanto cruel. Um exemplo, mas é real. Quantas crianças não estão com fome na África ou em vários lugares do nosso mundo, principalmente hoje em contexto pandêmico, de aumento de desemprego, de aumento de solidão, que a gente se depara com a realidade que eu vou trazer para vocês. Existem alguns lugares, algumas tribos, né, comunidades na África, que não há alimentação para as crianças. E às vezes é feito bolachas de barro para que o estômago seja enganado, para que gere menos desespero e menos agonia. E a sensação daquele vazio começa a ser preenchido. Olha que isso dói nas nossas almas e dói nas nossas vidas. Não tem nutrição nenhuma, não tem poder de alimentar, mas diante de todo o sofrimento que aquela criança está vivendo, desde o vazio do estômago, de não ter alimento, até a necessidade de mastigar, a necessidade de salivar sabores, até a nutrição, os nutrientes que esse corpinho precisa para se fortalecer, para ser saudável, existe uma série de necessidades que não cabe e não vão ser preenchidas por esse biscoito de barro. Isso é muito forte. Quanto que muitas vezes você está comendo biscoito de barro para alimentar, para aliviar uma angústia que você sabe que não vai conseguir nutrir. Quanto que muitas vezes você se alimenta de biscoito de barro, sabendo que o seu vazio e a sua fome por amor, por presenças, é muito mais intenso. E isso a gente se depara quando que muitas vezes o celular começa, não só o celular, mas o videogame, a se transformar em biscoitos de barro. Quando que as nossas necessidades, às vezes é de um abraço, a nossa necessidade é às vezes de uma parceria, de um olho, de um colo. E às vezes, muitas vezes, no nosso dia a dia a gente não tem isso, não tem essa realidade, não tem esse afago no coração, a gente não tem essa parceria. Quantos de vocês que estão conectados aqui, que vão ver agora ou então depois esse momento, e já não pararam para se questionar, ou então para perceber que o que você estava fazendo naquele momento era uma coisa que nem lembra mais. É como se o nosso destino, nossa estrada, o nosso caminhar, né, tivesse tantas possibilidades entre norte, sul, leste, oeste, e que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Vamos para várias direções. Mas a partir do momento que, como um vendaval, não é como uma tempestade, não há necessariamente uma orientação para onde se ir, você pode chegar a um lugar que não era o lugar que você desejava. Por isso que é muito importante, fundamental, e talvez o grande problema do século, e a gente ainda não parou para discutir, mas cada vez mais está chegando nos nossos consultórios, chegando nas nossas vidas, venha a ser justamente quando que o celular, os nossos smartphones, são alimentos nutritivos, nos proporcionam informação, um desenvolvimento extremamente enriquecedor, cultural, mas quando que também a gente, ao invés de se alimentar, come o biscoito de barro somente para matar a dor do vazio.
A dor do vazio que não vai ser preenchida, que nem a criança que não tinha comida na África e foi dado a ela um biscoito de barro para ela não ter dor no estômago de fome. Porque todas as outras condições, todas as outras necessidades, o biscoito de barro não vai dar. O corpo não vai estar nutrido, o corpo não vai ser sustentado e muitas vezes isso é uma realidade que é nua, que é crua, que fala da nossa conjuntura social, que fala inclusive das nossas realidades, das nossas condições sociais, econômicas, históricas e culturais. Falando diretamente sobre o uso e os nossos acessos em relação às tecnologias, quando que as tecnologias elas ultrapassam esse limiar daquilo que é saudável e se transformam em uma constituição patológica, adoecida. Juliana, essa é uma nova doença? Não é tão nova assim. Na verdade, vem a ser, infelizmente até, não quero ser uma pessoa que anuncia questões estritamente trágicas, pelo contrário, trago na minha fala a postura de buscar a esperança, inclusive já de tentar prevenir maiores intensificações do sofrimento. Por isso que eu tenho convocado cada vez mais psicólogos, universitários de psicologia, pessoas que se preocupam com o impacto, com o sofrimento no dia a dia, do quanto que a dependência tecnológica pode reverberar não só na sua vida, mas o desenvolvimento da sociedade de modo geral. Então, quando a gente percebe o desenvolvimento de pessoas e que não possuem nutrição afetiva, o que significa isso, Juliana? Nutrição afetiva. Quando você dá um aperto de mão e diz olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você direciona uma atenção a alguém, quando que talvez você gostaria de ter simplesmente um olhar em seus olhos ou alguém falando o seu nome sem necessariamente você ser um número, um código ou um ticket de compra, não é? Quanto que muitas vezes você precisa de uma presença de alguém que é para além. E aí, às vezes, você vai procurar esse suporte, essa outra presença na psicologia. Vai buscar um psicoterapeuta? Vai buscar alguém que talvez, a partir desse lugar, consiga te fazer transitar nesse momento de dor? É um lugar de uma relação de acolhimento que você procura? Quando não, né? Quais são? Existem até vários memes que vão falar disso. A gente primeiro procura viajar, primeiro sair com os amigos, do que depois perceber o que é que está acontecendo realmente. Às vezes o problema só chega nas nossas vidas, ou às vezes nos nossos consultórios, quando já está muito intenso. Porque a percepção e a tentativa de aliviar a dor e o sofrimento, ela está cada vez mais como se fosse somente o uso de um band-aid emocional. Só que nós bem sabemos que o uso do band-aid não dá conta de limpar uma infecção, de limpar, né, aquilo que gera Oi Marconi, Matheus, né, K, Neumo. Então, toda essa situação gera uma intensificação do sofrimento. Quando que muitas vezes aquilo que está precisando é de um processo mais intenso, mais curativo. Vou dar um exemplo disso. Quando você está com um machucado, você caiu. Ei, obrigado, Marconi, saudade, querido. Que bom te ver, psicólogo, né? Nessa transição tão linda que é a vida e a formação. Então, assim, quando você percebe, Marconi, né, Matheus, que toda essa situação, vamos lá, você caiu, você se machucou, e aí de repente você tem um ferimento aberto, você coloca um band-aid, isso não vai aliviar, isso não vai prevenir uma infecção. Você precisa estar atento à possibilidade de tratamento dessa dor. Quando a gente tem, então, uma fome, como foi o exemplo que eu citei, né? A fome e a necessidade, inclusive de modo muito intenso em relação à pobreza. Oi, João Vitor. Oi, Carol. Né? A pobreza, as necessidades, e que muitas vezes para você poder se nutrir, você não tem aquele alimento acessível a você e você come o biscoito de barro, esse biscoito de barro não vai te fortalecer. O uso do band-aid não vai curar uma infecção no seu organismo, né? Mas naquele momento pode dar a sensação de alívio. E aí é muitas vezes nesses exemplos e nesse sentido, que o uso das nossas tecnologias toma um lugar e uma proporção de aliviar a angústia, de aliviar o sofrimento, muitas vezes para curar relações que não vão dar conta. Não estão dentro de um contexto de acessibilidade ou então de possibilidade real, né, daquilo que venha a ser realmente um alívio do sofrimento, da dor e da angústia. Quando eu digo isso, eu estou falando justamente de como você, que é psicólogo, vai se
presentificar na relação com o seu cliente quando ele trouxer uma queixa de que ele está dependente do uso do celular. Juliana, João Vitor, Alex, Carol, eu não consigo sair mais de casa sem o meu celular. Isso é cada vez mais comum e esse não é o grande problema. O grande problema é quando não há, né, uma série de outras relações em que inclusive essas relações já estão totalmente degringoladas ou impactadas devido ao mau uso da tecnologia. E aí a dependência começa a se enraizar. Então a gente vê gradativamente o uso exagerado, o uso intenso, desmedido, né? Quando você não sabe mais quanto tempo ficou e o que fez, até o uso patológico, aquele em que você mais precisa, né, estar conectado do que necessariamente ao encontro com outras pessoas no campo do presencial. Mas não somente isso. Você tem o direito de não nesse momento querer se encontrar com alguém, mas é todo momento. Então perceba diante das ações do seu cliente, né, você que está aí e é universitário de psicologia e está já realizando os estágios, essa fala chega com muita frequência, né, quando acontecem relações, e vamos falar de acordos relacionais, relações de namoro, em que existe às vezes uma relação a dois, né, e que muitas vezes também a tecnologia possibilita inúmeros outros acessos e comunicações. Quando que esses últimos acordos foram realizados incluindo outras pessoas e outras relações? Então, a comunicação ela é para além de um acordo. Só que aí, diante disso, a gente se depara também com as necessidades pessoais, não é? Oi, Nayane, Sara, como é que vocês estão, né? Então, sintam-se bem à vontade, gente, para a gente ir conversando. Qualquer dúvida, tá? Nessa situação, quando a gente percebe esse trânsito entre o uso exagerado do celular para uso adoecido, a gente tem uma questão muito impactante. A Islândia colocou assim, cada vez mais vemos pessoas adoecendo pelo mau uso dessa tecnologia, principalmente os adolescentes. Pronto, eu dei um exemplo de crianças na África sobre a má alimentação, má nutrição, devido à pobreza, à diferença social e cultural que a gente possui, sobre várias questões que a gente depois pode discutir aqui. Em relação à adolescência, Islândia, o que significa crescer num ambiente em que você se sente seguro e protegido, enquanto que nas tecnologias e o acesso às tecnologias nos coloca num campo de desproteção. Isso é muito sério, isso é muito impactante. Então, Islândia, Nayana, né, Vitória, cada vez mais a gente tem utilizado o nosso lugar, né, o nosso lugar como psicólogo. E mais uma vez eu convoco também os universitários de psicologia a perceber. Eu tenho aprendido sobre, eu tenho estudado sobre, para inclusive ser suporte nesse momento, porque cada vez mais adolescentes, famílias, escolas vão necessitar de um suporte, de uma orientação, de uma presença que inclusive ajude nessa situação que às vezes é incendiária, que às vezes gera muita dor e muita angústia. Eu vou trazer para a gente agora, não é, 7 sinais de alerta para que você identifique se o paciente ele já tem dependência tecnológica. Porque não ache que a dependência tecnológica é simplesmente um checklist, sim, não, ok, é uma prova, aplicou, nota 10, então tem dependência tecnológica. Não é assim, tá? Pelo contrário, nem é simplesmente você fazer sua faculdade, que muitas vezes ali, 10 semestres, 5 anos, que você vai sair expert em todas as temáticas. Pelo contrário, todo dia é um assunto, é um contexto. Oi, Vitória. Oi, Tati. Né? Todo dia é um contexto em que a gente vai perceber a necessidade de potencializar, de estudar e de discutir a nossa profissão para que ela realmente seja fortalecedora das relações de desenvolvimento dos nossos clientes. Então, corroborando aqui, trazendo a ideia da Islândia, né? Todo dia, cada vez mais, a gente vê esse contexto sendo vivido, né? Quando você traz especificamente em relação à adolescência, é significativamente importante reconhecer essa situação. Significativamente gritante, do tipo, como é que vocês, na área da psicologia, têm acompanhado, como é que têm feito intervenções nesse sentido. O que tem, inclusive, analisado, né, e utilizado como ferramenta para poder realmente tratar, acompanhar, o nome que você queira usar de acordo com a abordagem que você utiliza. Porque a psicologia possui várias linguagens e abordagens e epistemologias, né? Desde uma perspectiva humanista, comportamental, psicanalítica, cognitiva e etc. Né? Então vamos lá. Para você
psicólogo e psicóloga, né, que estão ali no campo de atuação, que estão cuidando de pessoas e que essas pessoas já trazem esse contexto de dependência tecnológica. Vou trazer 7 alertas agora para você ver se realmente, né, essas pessoas já estão vivenciando a dependência tecnológica. Primeiro, bora lá. Nós temos visto cada vez mais pessoas que realizam algum tipo de atividade, vai para a escola, no caso de adolescentes, né, vai ao shopping, vai, mas precisa saber, precisa olhar ali o celular para saber o que é que está circulando no mundo, nas redes. Postei uma coisa, quem comentou? Como assim não comentou? E aí, simplesmente isso, quem curtiu, quem não curtiu, tem sido potencializador e gerado intensas ansiedades. Eu estou falando de números, mas eu também estou falando de relações com pessoas. E eu também estou falando de afetos. Também estou falando de sentimentos. E aí, como é que você se sente quando você publica alguma coisa na sua rede social e ninguém curte, ninguém comenta e ninguém compartilha? Porque já que você solicita isso, a ideia é que alguém venha fazer isso. Só que esse comando foi dado, mas ninguém executou. Muitas pessoas vão sentir, inclusive ali, como assim ninguém me respondeu? Como ninguém curtiu? Como ninguém compartilhou? Como ninguém comentou? Como ninguém no grupo do WhatsApp lembrou que era o meu aniversário e me deu os parabéns? Até mesmo porque o Facebook lembra para todo mundo as datas de aniversário. Mesmo assim ninguém comentou? Na escola, na minha turma, no meu grupo. Quanto que outras pessoas estão lá com milhões de seguidores, milhões de comentários porque deram um espirro. Saúde, vamos dar saúde. E isso, então, fala de uma hierarquia relacional em que se a gente se depara com um adolescente que está vivenciando a situação de hierarquia relacional, essa pessoa, esse adolescente de 13 anos, pode se sentir totalmente abandonado e desprezado. O quanto que curtir alguma coisa de alguém significa uma expressão de afetividade. Qual for o momento em que a gente começa a aprender e que ao invés de eu ter um carinho por você, eu me importo com você e agir sobre isso, se transformou no número de curtidas, ou no número de mensagens, ou no número de compartilhamentos. Ou que alguém é hoje mais importante para alguém porque tem mais pessoas comentando seu conteúdo. Isso é muito importante. Essa transição aí, ela foi radical e nem todo mundo se preparou para isso. Nem todo mundo está dando conta dessa realidade. E como é que você, psicólogo, vai estar nesse lugar de acompanhar pessoas que sentem fome, que sentem vazios, que não têm um arcabouço psíquico, não têm um suporte emocional para entender que ela pode ser amada mesmo sem nenhum seguidor. Opa! Você acredita nisso? Bom, segundo ponto que eu trago para vocês pode ser a instabilidade do humor. A instabilidade do humor está dentro de uma série de contextos que é importante sempre relativizar e sempre contextualizar. Não pegue isso de modo isolado, tá? Porque, mais uma vez eu vou falar aqui, para a gente observar se o nosso cliente, se o nosso paciente, se o seu paciente no consultório, né, se a pessoa que você faz um suporte, ajuda, acompanha, enfim, seja na escola, no CRAS, no CREAS, você está percebendo esse tipo de dependência, fica atento ao contexto. Não existe hoje uma prova que diga, faz essa prova de dependência aqui, tecnológica, eu quero ver se você alcança os scores, e aí se você realmente é dependente, você tem que fechar essa nota. Não existe esse diagnóstico assim, pelo contrário. Então tem uma série de situações. Já falei o primeiro, ok? Oi Amanda, Bruma, Gabriel, fiquem à vontade, tá? Primeiro, pensamento frequente em relação ao conteúdo das redes, se você está por dentro, se você está por fora, o que isso te gera e o quanto que isso reverbera nos seus afetos e sentimentos a ponto de eu sou importante para as pessoas quando elas não curtem o meu conteúdo. As pessoas gostam de mim, eu sou amado. Não, ou só quem me ama ali é minha mãe e meu pai, ou nem isso. Então essa relação de codificação, de expressões de afetividades, essa transição rápida e radical tem gerado intensas crises de ansiedade, intensas crises em relação à vivência de abandono, desproteção, risco. Vamos lá. Segundo, instabilidade do humor. Dentro desse contexto, a instabilidade do humor pode ser alterada e afetada por você não ter se alimentado bem, por não ter dormido bem. Por isso que sempre devemos ver esse emaranhado de estados de alerta para que a gente comece a observar mais atentamente o que significa estar vivenciando a situação de dependência. Até mesmo
vai no âmbito, né? Vai no caminho das desordens, por exemplo, da compulsão, da impulsividade, vai por aí. Tudo tem que ficar muito atento. Nós precisamos, como profissionais, ficar muito atento e estudar, né, as realidades que nós temos alcançadas. E mesmo assim, nosso cliente sempre vai se apresentar de um modo inédito. A gente está falando de vidas. Não é simplesmente um cliente, não é simplesmente um código, não é um ticket. Pelo contrário. É muito mais do que o número de seguidores. É muito mais. A gente está falando de sentidos de construção de vida e a gente está falando de relações para a vida, da valorização da vida. Então, quando a gente percebe uma instabilidade de humor mais relacionado justamente ao como, né, se tem a rede social, se tem o uso do celular, né, potencializando essa vivência dos afetos, a gente começa a perceber, então, opa, esse adolescente ele se sente mais feliz quando está ali falando com os amigos na rede social do que na interação com os avós, com os outros primos, com outras pessoas, criando projetos, resolvendo problemas. Não, mas eu vou falar outras coisas, coisas legais, né? Indo ao parque, à praia, a uma balada, né? Tantas outras possibilidades. Como é que esse adolescente ele vai ter instabilidade de humor e esse humor ele vai ser variado, ele vai ser quase que como consequente do quanto ele tem Wi-Fi liberado ou não. A disponibilidade, a relação com as afetividades. O outro quesito que eu trago para vocês, olha que eu já falei dois, vem a ser, gente, quanto que... Oi, Milena! Oi! Bem-vinda! Né? Kleber também, Giovana, né? Quanto que... Olha o terceiro tópico aqui que eu trago para vocês, não é? Gente, você sente satisfação fazendo o que em sua vida? Em casa, descansando, caminhando, brincando com animais, com seus filhos, com a sua família. Qual é o nível de satisfação que você sente quando você está, você e seu celular? Essa pergunta é muito importante. Porque se você é adulto e psicólogo, ou então universitário de psicologia que está aqui, está ouvindo isso, conseguisse responder isso para você, imagine às vezes o seu cliente que tem 12 anos de idade. O seu paciente que está ali com o celular na mão e que tem um jogo, que tem alguns aplicativos, que tem acesso a várias outras pessoas. Qual o nível de satisfação, não é, que você sente, que os seus pacientes sentem quando se conectam, né, pelo smartphone? Isso é um estado de alerta. Juliana, mas você não está falando de satisfação? Satisfação não é coisa boa? Ok. Mas quanto mais satisfeito em determinado modo, pode se reverberar em menos satisfação em outras relações. Isso tem que ser observado. Isso tem que ser estudado. Por quê? Se eu tenho um adolescente de 17 anos que tem maior satisfação quando está no universo digital e tecnológico, é bem possível que menor satisfação ele tenha quando está nas relações presenciais. Só que aí, se ele tem 17 anos, em algum momento é possível que ele esteja dentro de uma fase em que saída de escola, entrada na universidade, mercado de trabalho, relação com a família, relação erótico-sexual, não é? Nem tudo cabe no smartphone. Quase tudo cabe no smartphone. O que não cabe vai ser vivido de modo insatisfeito? Então, essas perguntas são bem importantes para a gente problematizar. Em nenhum momento eu digo, desligue seu aparelho e não utilize seu celular. Pelo contrário, ele é um dos nossos maiores aliados hoje em dia. Como é que a gente pode utilizar os nossos aparelhos, as nossas ferramentas, as nossas tecnologias para nos fortalecer? Bom, outro tópico que eu quero trazer para a gente é quando que o uso do smartphone ele é colocado ali, na nossa mão, na nossa vida, né? Porque nós queremos preencher determinados vazios. Eu já falei um pouco sobre esse tópico no início do nosso encontro de hoje, do encontro com a Ju, que vem a ser problematizar a importância, a relevância, né? E os significados do uso intenso, até problemático e adoecido do celular, tá? E prazeroso também. Então vamos aqui. Quando que o celular ele está ali, porque talvez você não consiga dizer o que gostaria de dizer. E quando que muitas vezes você já não escreve ali uma mensagem porque você não consegue dizer presencialmente algum tipo de informação, algum tipo de pensamento, algum tipo de
ideia? É ausência de coragem? É uma nova comunicação? O que significa isso? Se o seu celular ele é utilizado para aliviar sua angústia, ok, isso pode acontecer, mas sempre fique atento. Você pode se tornar tão dependente que você por si só pode ver situações de instabilidade emocional fortemente, né? Seguindo mais. Se você se depara, então, com o aumento da necessidade de estar conectado. Eu preciso estar, Juliana, eu só vou viajar para um lugar se eu tiver conexão, tiver Wi-Fi. E mais, eu levo todos os meus cabos, eu levo todos os meus carregadores, os meus fones, porque vai que um dá defeito. E mais, eu tenho mais de um celular, eu levo também um tablet, eu levo também meu computador, né? É errado? Não. Não. Não é isso que eu quero trazer em evidência aqui. Mas uma coisa que a gente deve se perguntar é se só viajar se tiver Wi-Fi, se tiver a conexão. O que se pode fazer? Muitas vezes tem se perguntado, e fora do story, você tá bem? Como é que você tá? Fora das tecnologias, né? Tem Joyce que acabou de entrar, Aline, Letícia, como é que nós estamos? Como é que vocês estão? Fora o acesso, né, Sanara? Então o que a gente percebe é que tem um aumento da necessidade de se estar conectado, porque em algum momento não estar conectado representa uma sensação de insegurança, de vazio, de angústia, de desgosto, de não saber o que fazer, de não saber viver. Isso sim é um grande questionamento. Pode gerar incômodo, claro, ao viajar e não estar conectado, os nossos hábitos falam de uma conexão constante. Crianças estão conectados, adolescentes, idosos, adultos, não é? Todos nós aqui estamos conectados nesse momento. Então, não necessariamente a questão é colocar esse fator como algo negativo, mas sim o quanto que a necessidade de se conectar fala da sua insegurança e da sua infelicidade. Ok? Outro ponto importante é sobre viver crises de abstinência. E aí eu vou tocar aqui em coisas que muitas vezes nossos pacientes falam de que não dá, né? Como é estar sem o celular? Como é esquecer em casa? Como é ser assaltado? Como é perder? Como é quebrar para você o teu celular? Gente, tem vivências de verdadeiros lutos em relação a isso. Porque são desde as imagens, desde os vídeos que se tem ali diante de uma vida e etc., né? Até o formato personalizado, os caminhos, os hábitos que se constroem. Eu sei que está o aplicativo, por exemplo, o aplicativo do YouTube está em tal lugar. Eu vou para lá, eu abro meu celular e já sei quais são os meus atalhos, né? Quando eu perco isso, o que é que acontece? Quando seu cliente, Vanessa, Bianca, no consultório, percebe que está passando por essa situação, inclusive o luto, né? De perder, e aí não é só um aparelho. Tem toda uma comunicação. Oi, Ivana, bem-vinda. Tem toda uma comunicação afetiva em relação ao uso do celular, do smartphone, dos aplicativos. Tem todo um suporte que muitas vezes gera em você a sensação de que você está muito bem acompanhado. De que não, a fila pode demorar, eu estou aqui muito bem acompanhada. Tenho muitas coisas para fazer, né? Então, os efeitos da vivência da crise de abstinência devido a não estar conectado pode ser intenso, muito intenso. Pode gerar atrito social. Imagine você numa situação em que você está fazendo uma viagem e não fica conectado durante determinado momento. Se você tiver adolescentes, crianças, adultos e idosos, enfim, né? Dependendo do contexto, as pessoas podem começar a se desentender. O que é que a gente vai fazer aqui durante esse tempo todo que a gente vai ficar sem conexão? Nessa viagem. Já fizeram a viagem de carro durante 10 horas sem conexão? O que é que vocês fazem ali dentro? Uma família, né? Avião, enfim, uma caminhada que seja. Como é não estar conectado? Eu estou falando justamente nesse momento da crise de abstinência. Não é uma proposta para a gente se desconectar. Oi, Deise, Marisa, Anne, Camila, né? Então, por último, eu vou trazer a recaída. Essa contextualização é extremamente significativa. Quando você tenta, né, tenta fazer uma mediação do uso da sua tecnologia, do seu celular, e você começa a perceber
que não consegue ter tanta autonomia assim. Se você fizer uma métrica, hoje é sexta-feira, sextou para muita gente, né? Oi, Anne, que saudade. Ai, tô vendo. Boa tarde, né? Se você olhar, já que hoje sextou, Anne, durante a semana, quantas horas a gente ficou no nosso celular? Eu vou reconhecer, não são poucas. Porque a gente trabalha, porque a gente se comunica com a família, a gente ainda tem lazer no celular, não é? A gente brinca, a gente vê piada, né? Sou eu na vida, enfim, né? A gente vai curtir, vai ver memes, o TikTok, a música, a série, o vídeo, está ali. Só que quando você vê que esse tudo está ali e sabe também que tudo não está, é muito complexo. Por isso que a psicologia, você que é universitário ou você que é psicólogo, precisa estar cada vez mais atento ao que significa ao uso adoecido, ao uso que fala da dependência tecnológica. Então, se você percebe que o teu cliente ele tem um pensamento frequente nas tecnologias, nas redes sociais, e ele precisa saber o que é está acontecendo lá fora, ele precisa saber o que é está acontecendo nas redes sociais, e isso gera desconforto. Se você sabe que ele tem também instabilidade de humor, olha aqui, 2 tópicos, instabilidade de humor, se você percebe também, não é, que ele tem muito mais satisfação em estar conectado nas redes sociais do que muitas vezes a interação com outras pessoas ou outras atividades. Olha aí, tô só revisando o que a gente já discutiu até aqui, tá? Se você percebe também que ele usa as redes, o celular, para aliviar angústia, sofrimento, tensão, olha, que eu tô falando do 4º tópico, né? O 5º, o aumento. Aumento da necessidade de se conectar. Cada vez mais precisa passar mais tempo, interagir, fazer mais coisas, transitar às vezes de várias abas, várias páginas, vários aplicativos, mas está em conexão. Gente, sentir crises, vivenciar a abstinência, sentir a abstinência por não se conectar, né? E por último, fechando aqui, a recaída. Eu tento fazer o uso mediado do meu celular, mas não consigo. Eu uso, talvez, usar somente o celular durante 3 horas, mas quando eu vou ver, a métrica me diz que eu fiquei 8 horas no celular. Mas não parece que foram 8 horas, porque eu trabalhei, eu dei conta. Mas eu abri e fechei vez ou outra. 8 horas, não está errado isso. Alguém aqui já passou por isso? Bem provável que sim. Bom, toda essa problematização aqui, não é? Ela vai ser feita, vivida e discutida na sua vida também, né? Porque eu estou falando de dados que são reais, que nos acompanham. Então, a psicologia ela tem se colocado num momento, numa postura de questionar mesmo qual o lugar do psicólogo diante das dependências tecnológicas. Qual o lugar, né, dessa intervenção psicológica nas mediações, o como fazer o melhor uso, como utilizar as tecnologias de forma que potencialize o uso saudável, tá bom? Você que é psicóloga, psicólogo, universitário de psicologia, cada vez mais vai vivenciar essa realidade. E olha que não é somente uma questão profética, não. Isso já acontece. Gente, mais uma vez, o encontro com a Ju começa todo dia, né, de segunda a sexta, às 11 horas. Então, hoje a gente já vai compartilhar a agenda da próxima semana. Então, fica aqui com a gente, né? Quem tiver a fim de conversar mais, é só mandar mensagem. Tenho recebido muitas mensagens nos próprios stories, né, no privado. Então, vamos discutir juntos, fazer desse lugar um lugar de discussão para que a nossa profissão, que o nosso lugar alcance, né, de modo mais positivo a relação e o cuidado com as outras pessoas. Beijos em todas vocês, em todos, e até o próximo encontro com a Ju, ou então qualquer história, qualquer lugar, tá? Na rede ou fora.